E aí, você já conhece o Quarteto Fantástico? Não, o filme aqui do tabuleiro do xadrez. Olá, mestre Gerson Pérez, aqui do Clube Xadrez Online, e nós estamos quase aí começando a imersão de xadrez. Esse mergulho profundo que nós vamos dar para poder melhorar o nível técnico, ganhar de jogador forte, aumentar seu rating, aquele campeonato que você quer vencer e não vence. Está na hora então de estudar xadrez com seriedade. Extra tabuleiro, força prática e teoria. Esse tripé, essas três coisas que vão fazer muita diferença para você. Nós vamos estudar isso fundo na imersão. Por isso se chama imersão. Agora, estou fazendo aqui uma introdução, até um aquecimento, um warm-up, antes da gente começar, porque começa dia 3 e até lá. Até lá nós vamos aquecendo aqui como se fosse um aperitivo, uma degustação daquilo que a gente vai ter. Nós temos 3 níveis diferentes, até 1.500 pontos de rating básico, 1.501 a 2.000 intermediário e 2.000 para cima avançado. Os nossos vídeos aqui do aquecimento também tem esse perfil. Esses primeiros são do básico, depois eu vou fazer o intermediário e vamos fechar com o avançado e aí já começa a imersão. A imersão é a mesma coisa. Na imersão nós vamos ter conteúdos variados para atender público bem diferente que nós temos aqui. Pessoal, Quarteto Fantástico. Ué, no xadrez também tem? Tem. Para abertura. Os primeiros lances. Centro. Conceito importantíssimo. Desenvolvimento. Segundo conceito. O terceiro é espaço. E o quarto, tempo. No xadrez, como na vida, o tempo é fundamental. Então, tempo, espaço, desenvolvimento e centro formam este quarteto importantíssimo, fantástico mesmo aí, que independentemente da abertura que você estiver jogando, da defesa que você estiver jogando, a variante, a linha, os lances que compõem as linhas, você tendo como orientação essa ideia desses 4 princípios que formam o quarteto, você consegue boas posições, você consegue chegar lá no meio jogo. Então, o centro, nós temos aqui, ó, essas 4 casas, o D4, o E4, o D5 e o E5. Mas não são só essas casas do centro. O centro principal é aí, mas nós temos também as casas que contornam. E são 12. C3, C4, C5, C6. D6, E6, F6. F5, F4, F3. E3 e D3. Fechando, então, 12 mais 4, 16. Ou você entra nestas 4 casas principais, ou você fica no entorno. Porque, por exemplo, se eu jogo um cavalo F3, eu não estou dentro do centro, estou no entorno. F3 é uma das 16 casas, das 12 até que estão ali ao redor deste centro. E tá bom, porque desde F3 eu ataco 2 casas do centro. Aí, futuramente, eu posso tentar entrar nesse centro. E4, E5. Mas primeiro, então, eu ataco o centro. Depois, eu tento entrar. Isso com peça. Agora, com os peões, ó, o branco fez E4. As pretas fizeram E5. Os dois colocaram efetivamente, fisicamente, os peões no centro. Então, é uma forma de você brigar pelo centro fisicamente. Se o branco, por exemplo, faz D4, abertura do centro, então jogou mais uma vez ali um peão no centro, mas aqui as pretas podem inclusive tomar. Peão central e peão central a gente toma, não é mesmo? E aí E toma D4, dama toma D4. E agora a dama fica no centro, mas a gente expulsa ela, tá vendo? Então esse centro você tem que preparar quando você quer jogar D4. Ou, nesse caso que nós vimos aí da abertura do centro, a dama voltaria para E3, depois tiraria o cavalo a C3, do C2 e roca. Faz parte já desse desenvolvimento. No livro Espírito da Abertura é, inclusive, o primeiro capítulo do livro que eu fiz com o meu grande amigo e mentor, Joel Borges, é o primeiro capítulo dos 30 que tem lá. Agora, observa que dá para atacar o centro, então,
com peça, dá para atacar com os peões e inclusive a distância. Veja, vou fazer agora um B3. B3, professor? Vou fazer um B3. E esse B3, uai, mas não ataca o centro não, ó. Suponhamos que as pretas coloquem então seu peão em E5. Este sim atacou o centro. Desde B2 agora, o branco também ataca o centro, só que é a distância. Então dá para atacar com peça diretamente, dá para atacar à distância e dá para você entrar no centro fisicamente. Estes três tipos, inclusive, de abertura clássica que a gente ouve falar, abertura moderna e hipermoderna, é exatamente a forma com que eu ataco esse centro. Eu tento dominar esse centro. Agora, presta atenção numa coisa. Independentemente do tipo de centro que você escolher, você tem que ser centrista. Algum tipo de centro você tem que buscar. Porque no centro, olhando ali essas casas principais, as peças ficam mais fortonas, ficam mais poderosas. É importante, então, essa visão do centro. Então, primeiro princípio dos 4 do nosso quarteto, centro. Agora, vamos falar de desenvolvimento? O segundo é o D de desenvolvimento. Beleza. Branco jogou peão em D4. Colocou um peão no centro, mas não desenvolveu peça. E as pretas jogaram, por exemplo, D5. O branco fez cavalo F3. As pretas, cavalo F6. O cavalo F3 e as pretas, cavalo F6, aí sim, a gente tem desenvolvimento de peça. Ou seja, tiro a peça de onde está e coloco para jogar. Isso é o ato de desenvolver. Colocar a peça que não está fazendo nada, está adormecida ali e colocar para jogar. Então, 10, 12, 15, primeiros lances são para colocar essas peças em jogo. Então, por exemplo, nessa sequência aqui do D4, D5, cavalo F3, cavalo F6, um bispo F4, esse bispo F4, essa posição, estou reconhecendo ela. É do sistema longo, visão do branco. E as pretas, por exemplo, a gente poderia jogar aqui um C5, o branco fazendo um C3, um peão lateral ataca o centro, um peão lateral protege. Então, esses princípios que nós já vimos de centro e desenvolvimento já ajuda a nos orientar em muitas posições, ainda que eu não conheça exatamente aquela posição. Centro e desenvolvimento é fundamental. Agora tem os complementos, espaço e tempo. O espaço, vamos imaginar a seguinte situação. O branco jogou E4, as pretas E6. Branco D4, as pretas D5. Francesa. E o branco manda agora um E5, variante do avanço, Nizovic. Olha como o branco agora ganhou território, ganhou espaço, inclusive está até com um peão dentro do campo das pretas, se a gente separar, dividir ali as 4 fileirinhas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta, brancas, e de pretas, quinta, sexta, sétima, oitava, o branco tem um peão dentro do centro. As pretas. E as pretas? Não tem peão dentro do centro das brancas, apenas vigia. Então isso aí ganha território, ganha espaço. Quem tem vantagem de espaço tem uma vantagem, porque tem mais facilidade de mobilizar suas peças. Porém, tem um problema. Como pode ter problema se tem mais facilidade? É que você se expõe mais. Toda vez que você está ali, né, com mais mobilidade, mais com vantagem territorial, vai ter que ir mais para cima ali do adversário. Então, a tendência é que, por exemplo, esse tipo de posição do D4 e D5, que está fixo, o E5 e E6, que está fixo, centro fixo, eu ataco nas alas, ó. Um C5 agora atacou D4. Branco vai fazer um C3. As pretas um cavalo C6. O branco um cavalo F3. Então agora a gente já tem centro, desenvolvimento e espaço. E está faltando um elemento aí, né, professor? Sim. Está faltando o tempo. O senhor tempo. Então vamos simular aqui uma perda de tempo? Vamos. E4
C5. O branco faz D4. Ah, professor, mas existe isso. É o gambito Smith-Morra. Sim, aí C toma D4, ele toma de dama, ao invés de fazer o C3, que é normal. Agora eu vou jogar cavalo C6, ganhar o tempo na dama, sendo que não há posição assim teórica, posição de muito estudo, considerando dama E3, dama 4, dama D1 como posição muito boa, assim, interessante para o branco. Aí realmente nós estamos até perdendo um tempo mesmo. E tem esse tipo de posição lá no E4 e E5, é a abertura do centro, mas assim não. Então a dama não consegue se conectar, conjugar com outras peças para uma ação, por exemplo, como a gente via lá no E4 e E5, dama E3, o cavalo C3, o bispo D2 e o roque. É porque essa pressão não vai ser tão grande que as pretas vão, por exemplo, deixar o peão em D6. Bom, e o que a gente tem? Nós temos quatro princípios. Não estudei abertura nenhuma, não estudei defesa nenhuma, mas isso é um guia para a gente. Então, note aí. Isso aí nós vamos estudar mais ainda. Isso aqui é só uma introdução, até para o nosso nível básico, né? Para jogadores até 1.500 pontos. Depois nós vamos ter conteúdo do intermediário, do avançado. Anote isso aí. Quarteto fantástico. Inclusive, lá atrás, quando eu comecei a ensinar estes princípios, eu fiz até uma formulazinha que fazia muito sentido lá atrás. A é igual a CD mais ET. A já sei, né, de abertura. É igual a C de centro, D de desenvolvimento, E de espaço e T de tempo. Então, para você ter uma boa abertura, você teria que ter um bom CD de música e ser amigo do ET de Varginha. Pois é. Isso eu até botei lá no livro, O Espírito da Abertura, tá patenteado lá, a edição do Espírito da Abertura. Então, estes 4 fundamentos, eles ajudam muito, especialmente em posições que você não conhece. Não está no meu repertório, não conheço isso aí, professor. Usa esses 4 princípios. Usa eles que você vai estar seguro ali nas posições. Depois você estuda esse caminho novo que você entrou. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu, criatura, se inscreva. A nossa imersão vai começar. Aí embaixo você tem na descrição do vídeo o link. E com esse link, então, você vai receber todos os comunicados, todos os nossos informativos desta imersão. Serão 6 e-books, nós vamos ter 7 lives, então você vai receber os links no seu e-mail, você vai receber os links para as lives, os links para você baixar os e-books, vamos ter um torneio também de encerramento, valendo assinaturas aqui, do método 6 pesos, o método 6 pilares que eu aplico com os meus alunos desde 1989. Bom, vamos em frente, rumo à excelência. Tchau, valeu!